Você sabia que existe uma fibra que ajuda a tratar o colesterol, a glicemia, ajuda no funcionamento do teu intestino e de quebra ainda dá uma baita de uma saciedade? Pois é, eu estou falando do psyllium, que é uma fibra solúvel extraída de uma semente de uma planta chamada Plantago ovata. Sim, estranho, né? Mas o mais importante é você entender como que ela funciona e quais são os benefícios que ela pode estar te ajudando aí a chegar a ter uma saúde plena e conseguir corrigir todos esses pontos que eu acabei de falar. Eu sou Marcela Mori, sou nutricionista e esse canal é voltado para quem busca informação de uma forma simples, didática e, claro, eu preciso que você dê o seu like aqui, compartilhe com aquela pessoa que está sofrendo aí com esse quesito de colesterol, intestino preso e por aí vai. O psyllium é uma fibra extremamente flexível, ela acaba ajudando em vários aspectos. A grande diferença é que a gente precisa entender como está utilizando o psyllium. Hoje a gente usa muito com o propósito de funcionamento intestinal e realmente ele ajuda, mas ele não é um laxante. Você não vai tomar o psyllium para no outro dia sair correndo para ir no banheiro, isso não vai acontecer. Mas ela tem um papel muito interessante na formação do bolo fecal, que é deixar o bolo fecal mais volumoso, mais macio, ajudando a escorregar no teu intestino. É para isso que a gente usa. E agora também a gente pode estar usando de quebra para outros aspectos, que é o controle do colesterol e também da glicemia. Porque quando a gente faz o uso dessa fibra, ela acaba se ligando aos carboidratos e fazendo com que a gente tenha uma absorção mais lenta. Isso também pode acontecer com a própria gordura, mas lembrando que nem sempre o colesterol alto é por causa de gordura. Às vezes tu nem come gordura, não come fritura, não come cheetos, não come biscoito recheado e tu tem colesterol alto. Mas às vezes esse teu colesterol alto está sendo por causa dos carboidratos. Então o psyllium ele vai ter um papel extremamente interessante para tratar aí esse colesterol. Agora, deixa eu te falar um outro ponto que é muito importante do psyllium. O psyllium, ele é o prebiótico dos nossos bichinhos que vivem no nosso intestino. Exatamente. Nós temos no nosso aparelho digestivo intestinal, principalmente, várias bactérias onde elas têm um equilíbrio entre bichinhos do mal e os bichinhos do bem. Quando esses bichinhos estão em proporção alterada, mais do mal do que do bem, eu vou ter distensão de abdômen, gases, dores, diarreia ou até mesmo constipação, digestão lenta e por aí vai. Além de que algumas mulheres com alteração dessa microbiota aí eu posso ter mais potencial de ter candidíase de repetição ou até mesmo infecção urinária de repetição, porque as microbiotas da mulher da vagina e da região intestinal são muito próximas e a gente tem aí uma colonização muito similar. E quando a gente tem esses bichinhos do bem no nosso intestino de forma ativa, de forma presente, numa proporção equilibrada, a gente acaba tendo uma digestão mais leve, a captação dos nossos nutrientes fica muito mais eficazes e assim por diante. Mas esses bichinhos, como qualquer outro bichinho, eles precisam de alimentos. E muitas vezes as pessoas pecam porque elas só comem vegetais somente no almoço. Então, muitas das pessoas só comem salada no almoço, não tem hábito de comer na janta e come somente uma fruta ao longo do dia. E os nossos bichinhos precisam desse perfil alimentar para que eles possam ter uma vida mais de proliferação e assim por diante. E o psyllium a gente chama de prebiótico. O que isso quer dizer? São alimentos que nutrem os probióticos, que são as bactérias do bem que vivem no nosso aparelho intestinal. Então, mesmo que você não tenha nenhum problema de colesterol ou até mesmo de glicemia, nada disso, você pode estar fazendo uso porque de alguma certa forma vai te ajudar na questão de estar alimentando essas boas bactérias que vivem no nosso intestino. Um outro ponto que é extremamente importante dizer é que o psyllium, quando tu coloca ele num copo d'água, ele incha, ele vira tipo um gel. Muitas pessoas têm dificuldades de tomar quando eles chegam nesse contexto, mas é fácil de resolver. Você coloca o psyllium dentro da água e logo em seguida você já toma, porque tu vai fazer a formação desse gel dentro do teu estômago e do teu intestino.
Consequentemente, a formação desse gel, ela vai trazer mais saciedade para você, fazendo com que você fique mais tempo sem precisar estar buscando uma nova alimentação. E se você está em busca de perda de peso, vai ser aí um grande aliado para você. Agora, como que a gente deve estar usando o psyllium, né? Então, eu sempre digo e não canso de repetir que existe sempre uma individualidade. Você está respeitando isso é muito importante. Porque por mais que eu pegue uma colônia de 10 mulheres, a única coisa que iguala é o sexo, mas as mulheres são diferentes, com necessidades diferentes, com ritmo de atividade física diferente. E isso vai fazer diferença quando a gente está falando principalmente de fibras, tá? Mas a gente, eu oriento normalmente no consultório ou 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, muito, levando muito em consideração aquilo que esse paciente está levando, o que está buscando. Então, eu gosto muito de utilizar ele de manhã, logo que a gente acorda, né, no jejum, né? Então, pega ali um pouquinho d'água, então pode botar umas gotinhas de limão, que vai ajudar também a corrigir o pH do seu estômago. E também antes de dormir, que pode inclusive ser associado a um probiótico, para ajudar ainda mais nessa colonização do nosso intestino. O quanto que a gente deve estar utilizando? Uma colher de sopa rasa, não precisa ser muito cheia pela manhã e também à noite. Agora, se você não tem problema de colesterol, se você não tem problema de intestino preso, 1 vez ao dia, ou até antes de dormir, ou somente 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, também é muito interessante, porque eu vou estar aí ajudando a colonizar meu intestino com boas bactérias. Agora, calma, se você fica perdida e você não gosta da questão da textura, tem dificuldade, eu sempre digo assim para vocês e não vou cansar de falar. Eu faço consulta online para todo o Brasil, eu faço presencial em Aracaju. Se você quer uma forma de consumir o psyllium que não seja tão traumática na questão do paladar, não tem problema, é só você me chamar aqui. Tem um link aqui embaixo com o meu WhatsApp, a gente pode marcar esse encontro e, claro, e resolver todas essas pendências aí que está dificultando você a fazer o uso do psyllium, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.